Exclusive. Neymar mandou uma mensagem para Pilhado e esclareceu os motivos pelos quais ficou de fato chateado com Jorge Jesus no Al Hilal. Isso porque o apresentador do Bate Pronto da Jovem Pan Sports havia feito um comentário sobre o assunto há alguns dias. Veja o vídeo completo. Já deixa o like, se inscreve no canal Radar da Bola e comenta aqui embaixo. Você acha que o Neymar quis mandar um recado para quem? Recebi, inclusive, uma mensagem do Neymar, e eu faço questão aqui de falar, porque ele foi muito humilde na mensagem que ele me mandou, explicando a situação dele com o Jorge Jesus. Então acho que é obrigação minha trazer aqui o que ele falou nessa mensagem, porque eu falei para ele, com a humildade que você está vindo aqui, da forma como você está falando, é claro que eu vou trazer a verdade, porque ele disse que muitas vezes se passa uma coisa de um jeito que não é verdadeiro. Então eu vou trazer aqui exatamente o que ele disse que aconteceu, porque quando eu falei que ele saiu lá reclamando do Jorge Jesus, que ele não tinha vaga, ele me explicou a situação. Me mandou mensagem, inclusive no Instagram, e pela humildade dele eu me sinto até obrigado a trazer aqui. E eu vou trazer mais para frente no programa, porque foi uma mensagem grande, ele explicando que não que ele reclamou por não ter jogado, mas reclamou pelo Jorge Jesus ter falado uma coisa para ele, ou seja, que provavelmente ele teria mais chances e depois teria recuado. Ou seja, alimentou para ele uma situação e depois puxou o tapete. Puxou o tapete de uma forma do jeito que eu estou falando, não foi a forma como ele falou. Mas vou trazer isso aqui porque eu sempre fui sujeito homem. Se tem alguma coisa em que eu estou errado, eu vou falar. E não é por medo de ninguém, não. Que quem sabe aqui, eu falei inclusive para ele. Não é por medo, não tenho medo de ninguém com relação a isso. É por respeito, e já que a pessoa se apresentou de uma forma humilde pra caramba, que ganha muito meu respeito, e falou ali da situação, é minha obrigação trazer, porque eu não sou idiota, nem sou vaidoso, nem sou egocêntrico ao ponto, o que vale é o que eu estou dizendo. Não. Para mim, o que vale é a verdade, e se ele está trazendo isso, eu acho que eu tenho sim que trazer essa posição da verdade do Neymar, para também eu não passar uma coisa aqui do meu jeito, sempre muito espontâneo, e aí não passar o outro lado. Eu acho que quem tem caráter tem que mostrar o lado de todo mundo, como muita gente na mídia não faz. E se eu critico tanto isso, aqui eu me sinto obrigado a dizer, e vou trazer, não, claro, a conversa inteira, até por respeito, mas trazer a versão dele, dizendo da forma dele o que aconteceu e por que ele ficou chateado. Bom, eu queria trazer aqui, a uma situação do Neymar, que eu falei na abertura do programa. O Neymar, ele me mandou um direct. Óbvio que eu não vou falar na íntegra, tudo que foi dito, só que eu sou sujeito homem para dar minha opinião aqui, em tudo. Tenho medo de nada, de ninguém, falo o que eu penso, muitas vezes nem de torcedor que fica chateado quando a gente dá a nossa opinião, mas eu sempre critiquei idiotas da mídia que falam e não passam o outro lado, E ele me mandou aqui uma mensagem até grande, no direct. Eu fiquei até surpreso, porque eu falei muito daquela situação do Neymar no Al Hilal, Que, como que o Neymar quis ficar chateado com o Jorge Jesus de não jogar nesse Al Hilal diante de um time que joga com essa intensidade, que mostra força física. Então, da mesma forma que eu sou sujeito homem para dar minha opinião em tudo que eu falo aqui, sem ter rabo preso com ninguém, Porque não convivo com o Neymar, não tenho uma relação. Entrevistei o Neymar quando ele tinha 18 anos. A gente tem até uma relação normal quando se encontra, cumprimenta, mas não tem a parceria, como a gente brinca. Só que eu tenho que ser sujeito homem. Se a pessoa trouxe aqui, o que você falou ali não é verdade. E aí eu vou só trazer esse ponto, porque o Neymar, ele diz o seguinte: eu não fiquei chateado dele não me escolher, do Jorge Jesus não me escolher. Fiquei chateado pelo que ele me falou antes, conversa pessoal que tivemos eu e ele, e depois ele não seguiu o que foi falado. Essa foi a razão. Nunca critiquei o Jorge Jesus,
por ter me deixado de fora ou não. Até porque eu mesmo sempre falei que eu, em caixa alta, tudo em caixa alta, não estava 100%, mas precisava de minutos. E lá eu não teria porquê, né? Não dava para jogar todos os estrangeiros. Vim aqui te responder porque a gente já teve contato e você era gente boa. Então, por isso quis te dar essa satisfação. E aí ele até usou o era gente boa. Aí eu botei, ó, eu sou gente boa, mas eu falo o que eu penso, e aí eu respondi, só que por ser gente boa, e eu sei que eu sou, eu tenho caráter, não vai valer aqui só a minha opinião, só a minha informação. Então, tá explicado aqui, tá, pelo Neymar, eu me senti obrigado, ele não me cobrou de botar nada em lugar nenhum da mídia, e eu aproveitei aqui que a gente tem até uma audiência muito alta para trazer que o que incomodou não foi ele ter ficado fora do time do Al Hilal, mas foi o Jorge Jesus ter falado, ter tido uma conversa com ele antes e depois não ter seguido, que ele queria minutos para recuperar a sua forma. Então estou aqui, inclusive, me retratando, porque não sou frouxo, não sou Nutella. Se eu falei algo que eu não trouxe a verdade, eu sempre fui sujeito homem aqui para assumir, e estou assumindo e valorizando, inclusive, a humildade do Neymar, né? De trazer ali um posicionamento de uma forma educada, até por isso que eu estou falando aqui. Se tivesse sido marrento, sido grosseiro comigo, me xingando qualquer coisa, eu ia mandar de volta no mesmo tom. Quem me conhece sabe. Mas pela humildade dele, por ter aparecido, por ter trazido a verdade, então está aqui explicado, tá, o que disse o Neymar. Não ficou chateado de ser tirado do Al Hilal, mas sim de querer minutagem para recuperar a sua forma física, de ter tido uma conversa antes com o Jorge Jesus e o Jorge Jesus não ter seguido. Então, tá explicado aqui. E aí, né, o velho Vamp, você que já foi jogador de futebol, tem ali um fundamento, né? Porque quando o treinador fala alguma coisa, tem muito jogador que fala, esse treinador, ele era escroto comigo, mas ele era firme. O que ele falava, ele cumpria. E muitas vezes o que deixa o jogador puto, né, Vamp, é quando o treinador fala uma coisa, mas depois... Agora é o seguinte, galera, não é qualquer um que recebe mensagem do Neymar, né? Mas aconteceu ao vivo, e claro que isso virou o assunto do dia. A pergunta que fica é, por que o Neymar quis esclarecer justamente isso? Está incomodado? Está se sentindo cobrado? E para dar aquela opinião sem filtro, eu quero ouvir ele, o homem que já viveu bastidores de seleção, de clube grande, e sabe como essas mensagens funcionam. Mão com dedo a apontar para a direita, fala aí, vamos. O que você achou do Neymar ter mandado essa mensagem? Foi recado, foi alívio ou foi indireta para alguém? Pois ele não segue. Ele pegou o celular e te ligou, foi, Tico? Não, foi direct, foi Instagram. Ah, pelo Instagram? Parabéns. Foi mensagem. Se rendeu, né? Quê? Se rendeu, Tico? Fazer parte do fã-clube também? Não. Não, brincadeira. Foi o que eu falei, mas foi o que eu falei pra ele, tá? Eu falei inclusive, não vou falar a conversa, mas eu falei, ó, já te defendi muito num determinado momento. Hoje não defendo, porque vejo ali alguns erros, mas também não sou baba-ovo. É aquilo, não vou ficar de babação, não vou ficar nada. Agora, se eu trouxe um negócio aqui que não era verdade, eu não posso ser um picareta de não trazer a versão do cara, entendeu? Aí pra mim é coisa de picareta. Se eu sempre critiquei uma imprensa que pra mim é fajuta, porque só mostra o lado dela, os interesses dela, e não mostra um outro lado, eu não posso ser igual, pô. Então eu tô trazendo aqui a versão dele, mas não é meu parça. Quanto a isso aí, já foi. O Neymar tem que pensar agora aqui em se recuperar. O Campeonato Brasileiro volta daqui a 2 semanas. O Santos já vai pegar logo, dependendo do que o Palmeiras faça. Tem Palmeiras e Flamengo na sequência em casa, né? Já tá dando outra fumaça aí de novo com o nosso menino. Parece que o Neymar apareceu lá com os caras que jogam lá no time dele, lá no... Da Kings League. Eles vão treinar alguns dias no Santos. Estão treinando lá e já deu uma fumaça aí. Um monte de gente metendo
o cacete, o time que jogou Pelé, jogadores de base, o Neymar tá levando os caras que jogam com ele lá, que joga no time dele, para treinar no profissional no Santos. Eu sei que o Piperno falou, faltam 11 meses para a Copa do Mundo, não, para a convocação para a Copa do Mundo. Tem aí o Neymar renovou até dezembro. Está se criando uma expectativa muito grande agora com essa paralisação do brasileiro por causa do Mundial de Clube. Um monte de time aí deu férias, voltaram a treinar, estão fazendo uma mini pré-temporada para ver. E nisso se inclui o Neymar. O Santos está ali perto da zona de rebaixamento, saiu, né? Mas está a um ponto. E aí vai precisar que chegou o jogador novo, chegou o Ilharão, chegou o Igor Vinícius, né? Também foi. E todo mundo esperando para a recuperação dele, para que ele volte a jogar. Não é, lógico, é 10 anos a mais, 9, não é o Neymar de 20 anos, mas ainda é um Neymar com 33 anos que pode dar um caldo. É isso que se espera. Esse negócio do Jorge Jesus, tudo já foi. O Jorge Jesus hoje já está indo para o rival, que é o Al Nassr. E pedindo a contratação pediu até a contratação do Gerson. Aí o Neymar olha aqui o que ele tem pela frente e se quiser ir uma Copa do Mundo, tem que se recuperar fisicamente e voltar a jogar um bom futebol. Ora, e essa situação aí, né, do Santos, que o Vamp trouxe, o Piperno, eu nem acompanhei tanto, eu estava até vendo aqui na pauta. Foi o quê? Foi um teste desses jogadores ou foi só um treino com o grupo? O que aconteceu ali? Eles vão treinar, tem 3, não sei. E você aí de casa, o que acha disso tudo? Balão do Discurso coloca a tua opinião que a gente vai ler os comentários mais polêmicos no próximo vídeo. E se ainda não deixou o like, dá aquela moral para o Radar da Bola e se inscreve no canal, hein? Só trazendo aqui informação, tá, sobre o Neymar, o Santos está confiante de que o Neymar finalmente poderá estar atuando no Campeonato Brasileiro. Segundo o clube, ele se reapresentou em boas condições e, assim como o restante do elenco, vem trabalhando físico para a retomada da competição. Antes da pausa, os jogadores foram orientados a cuidar da saúde durante os 15 dias de descanso. Todos retornaram com o mesmo peso com que haviam saído para as férias, segundo o coordenador de preparação física, Fábio Maceredian. Nos primeiros 5 meses, né, desse retorno ao Santos, nos primeiros 5 meses de contrato, né, era um contrato de 5 meses, o Neymar jogou 12 partidas das 22 que o time disputou no período. Sofreu 2 lesões musculares na coxa esquerda. Na primeira, aconteceu depois de 7 partidas seguidas do Neymar, 42 dias assim, sem jogar. Né? Ele estava 42 dias sem jogar, depois jogou 7 jogos seguidos. E aí teve toda essa situação. Ele ficou 42 dias sem jogar numa lesão, 36 dias sem entrar em campo na outra. Ou seja, um Neymar que ficou aí mais de 2 meses e meio, Ficou 2 meses e meio aí, parado de 5 meses no Santos. É o que a gente fala. Entregou pouco. Em 5 meses, 2 meses e meio ele ficou fora. Né? Não foi bem nas principais partidas. O Santos tem mais que esperar, né, Vamp? Que seja muito melhor nesse novo contrato, porque o primeiro contrato do Neymar não foi bom com o Santos. Teve ali aqueles 7 jogos que o Flávio Prado até dizia, Neymar tá jogando muito de forma consecutiva. E aí lesionou. E realmente as campanhas do Santos não foram positivas. Zona do rebaixamento no Brasileiro, eliminado da Copa do Brasil, eliminado no Paulista. O Santos otimista com essa segunda fase Neymar nesse retorno. E você, o que acha que ele disse? Será parceria, críticas ou anúncio surpresa? Comenta, ativa o sininho e já se prepara. Vem mais novidades sobre a NC de Neymar.